58 mil motivos, que são vocês, nossos associados, para transformar todo esse período de incerteza em muito trabalho. E a gente tem trabalhado muito mesmo. Então, hoje, por exemplo, nós temos nas nossas redes sociais e-books, o nosso curso online gratuito, e também temos feito essas lives todas para gerar apoio jurídico, apoio financeiro, apoio de gestão e também apoio na utilização do sistema GS1 para vocês, nossos associados. O nosso atendimento também está funcionando normalmente, então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, hoje nós temos uma live que vai falar sobre os desafios de liderar no mundo virtual. E para isso eu trouxe 3 convidados muito especiais. Eu trouxe a Cláudia Pierec, que é CEO da Sintonia Management Consulting, o João César Rando, que é diretor-presidente do Impev, e o Irineu Fernandes, que é CEO da GIC. Boa tarde para todos. Então, o tema é desafios de liderar nesse mundo virtual. Bom, não é novidade para ninguém, tem se falado muito, que um dos legados dessa pandemia vai ser o home office, né? Home office que já venha sido muito falado dentro aqui do ambiente de negócios, algumas empresas já tinham implementado, mas a grande maioria não. De repente veio a pandemia que forçou essa virada, né, do estilo de trabalho. E eu acho, né, na minha visão, que o home office ele é um grande desafio, não só para as equipes, como também para os líderes, né? E por isso que eu trouxe aqui, hoje, nós trouxemos a Cláudia, que é uma especialista em gestão, e junto com ela, 2 gestores que estão implementando algumas práticas nas suas empresas, para que a gente possa trocar algumas ideias, trazer dicas para vocês, né? E dar bons exemplos também. Então, a primeira pergunta eu vou direcionar para você, Cláudia. Foi uma pergunta, inclusive, outro dia eu estava gravando um podcast e foi uma pergunta que me fizeram, né? Nós estamos, nesse momento, em quarentena, trabalhando em casa, ou a gente está realmente fazendo o tão falado home office? Essa pergunta é ótima. Você também, na verdade, se apresenta também para o pessoal te conhecer. Então, como ela estava dizendo, você estava dizendo, eu sou CEO da Sintonia Management Consulting, especializada em desenvolvimento de lideranças e equipes. Há mais de 20 anos que eu trabalho com empresas globais, no Brasil e no exterior, de vários segmentos. Então, eu trabalho com muitas lideranças e com muitos times, faço coaching de times com frequência. E uma das coisas, realmente, que as pessoas têm falado, discutido, conversado e pedido até ajuda é sobre gestão de times virtuais. O que acontece, né? A pandemia acelerou o home office, acelerou os times virtuais. Alguns times já trabalhavam de forma virtual, os líderes estavam acostumados, só que, de repente, aconteceu que todo mundo teve que ficar em home office e os times tiveram que virar virtuais. Eu conheço o caso de gente que não tinha laptop, não tinha para a equipe inteira, não sabia como fazer, porque, assim, de repente, cadê? Foi todo mundo embora? Onde é que estão as pessoas? Como é que eu faço? Entendeu? Então, teve muito de ter que se adaptar para essa nova realidade. E gente que eu também conheço, que era contra o trabalho, então não acreditava nisso e agora está achando que dá para fazer, né? Mas tem algumas, para funcionar bem, tem algumas dicas, algumas coisas que os gestores precisam ter cuidado. E é isso que a gente gostaria de conversar e pegar a experiência. Vai ser muito bom a gente pegar o Irineu e o Rando para trazer a experiência deles, né? Como é que está sendo isso? Com certeza. Então, eu vou agora pedir para quem está nos assistindo que vocês também podem colocar suas perguntas aí nos comentários do Face, no chat, que o pessoal está enviando para a gente e a gente vai fazer o máximo para responder todas as perguntas. Então, como a Cláudia comentou, Irineu e Rando, queria que vocês se apresentassem, falassem da empresa e contassem um pouquinho como é que está sendo essa questão do trabalho remoto. Isso já existia na empresa de vocês? Isso começou só depois da pandemia? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente dessa experiência. Quem começa? Rando, Irineu?
Pode ser sim. Bem, boa tarde a todos. Apesar das circunstâncias, é um prazer estar compartilhando com vocês experiência e aprendendo também, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Impev só para contextualizar e entender aonde que nós estamos trabalhando, né? O Impev, ele nasceu em 2001. Nós somos operadores de um sistema de logística reversa, o sistema Campo Limpo. Nós trabalhamos retirando as embalagens dos defensivos agrícolas ou do agrotóxicos do campo, uma vez o produto foi utilizado. Nós somos sem fins lucrativos, o nosso fim realmente é social-ambiental. Nós temos uma associação com 114 produtores, fabricantes de agroquímicos, que representa 100% do volume de embalagens que são colocadas no mercado. Nós integramos toda essa cadeia produtiva agrícola no Brasil, que hoje está operando 100%. Ou seja, nós temos aí cerca de 4.500 pontos revendedores, cooperativas, mais de 1.800.000 propriedades agrícolas retornam as suas embalagens para o nosso sistema. Temos aí uma estrutura de 420 unidades de recebimento em todos os estados do Brasil. Praticamos cerca de 5.000 recebimentos itinerantes retirando embalagem. E nesses anos todos retiramos mais de 570.000 toneladas de embalagem do campus. São 17 anos aí de estrada fazendo esse trabalho ambiental e que estamos aí também na onda da economia circular, né? Retiramos embalagem, plásticos, reprocessamos, transformamos, produzimos uma nova embalagem que volta a ser utilizada pela própria indústria, né? Então, esse é um pouco o contexto onde nós, né, estamos atuando na agricultura. A agricultura foi considerada atividade essencial por decreto. Consequentemente, nós estamos inseridos dentro desse contexto. O campo não para, está plantando, colhendo o ano todo, e nós estamos aí apoiando, então, esse sistema. Entrando diretamente no tema, nós não tínhamos o home office. Fomos jogados na água e tivemos que aprender a nadar rapidamente. Felizmente, conseguimos aí sair muito bem. Hoje operamos a 100%, da nossa capacidade. E eu vou deixar agora o Irineu, então, se apresentar também, para que depois a gente possa aí compartilhar aí as nossas experiências, né? Obrigado, Ando. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, agradecer a Flávia, a GS1, né, que a gente já participa há tanto tempo com eles. A oportunidade de trazer um pouco da experiência da gente aqui, quem sabe se ajudar um pouco o mercado em si, né? A GIC é uma empresa de inovação. A GIC está no mercado há mais de 20 anos. Eu, Irineu, particularmente, estou desde 69 na área de tecnologia, pude acompanhar toda essa evolução e me impressionar cada vez mais com a velocidade com que a tecnologia avança. E de ver que dá para ser mais rápido, né, em situações como essa da Covid. Bom, a GIC é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos. Ela trabalha com inovação pura. Antes eu fazia automação de chão de fábrica e de CDs, né, centro de distribuição, e fui desafiados a fazer automação em lojas. E nasceu aí, então, um produto na época, né, foi em 2008, que se chama Hub, é um produto que está fazendo um sucesso tremendo no mercado. Hoje nós já estamos com esse produto aí com mais de 800 lojas, né? Já temos mais de 15.000 usuários, né, utilizando o sistema. Ele está crescendo verticalmente, já saímos fora do Brasil, a gente já tem clientes no Panamá, clientes na Colômbia, clientes em Angola, e foi a realização de um sonho, porque eu sempre quis controlar o piso de loja, porque tudo acontece através do fato daquilo que acontece no chão de loja. Então, eu sempre defendi a ideia de que a gente tem que ir de dentro para fora. Primeiro entender o que acontece no chão de loja, para depois entender o que acontece com a supply chain. E foi isso que nós fizemos. Hoje nós entendemos perfeitamente do chão de loja. Por ser uma empresa de inovação,
a gente já vinha trabalhando com home office. A gente já se preparou antes da pandemia, a gente já estava preparado. Eu já tinha funcionários que trabalhavam em home office. E, então, o impacto da pandemia não nos trouxe nenhum problema. Lá na GIC, a gente já tem, cada funcionário, assim que entra, já recebe um kit, é um kit de notebook, com todas as ferramentas. Hoje a GIC tem em torno de 50 colaboradores. Parece pouco, mas é um critério que nós adotamos na GIC de trabalhar com ferramentas atualizadas, ou seja, a produtividade é muito grande e a gente não precisa de tanto braço, de tanta mão de obra. É por isso que a gente consegue dar suporte para grandes empresas, porque a gente utiliza ferramentas assim de grande poder, né? E a força da GIC é sempre com ferramentas. Então, a gente vem trabalhando. Tivemos, sim, que fazer algumas coisas aí em função da pandemia, que a pandemia chegou, no dia 16 de março, nós já paramos todos, 100%. E começamos a agir de acordo com o que a OMS decretou, né? E estamos respeitando isso, assim, de uma forma 100%. E o interessante é que isso não interrompeu nada em nosso desenvolvimento e nem nos nossos clientes, porque os nossos clientes não pararam. Os nossos clientes são supermercados, atacarejos e supermercados, eles estão 100% aí. Então, nós tivemos que desenvolver alguma coisa de forma rápida, como, por exemplo, o treinamento à distância, né? Nós estamos fazendo treinamento num grande cliente, começou anteontem, está fluindo maravilhosamente bem, sem que ninguém esteja presente. Online. Criamos EAD, ensino à distância, para as pessoas poderem se conhecerem. Então, eu já tinha me preparado com servidores, grandes servidores, para esse processo. Coincidiu de vir a pandemia, né? E, no momento, a gente está lançando aqui alguns produtos, né? Um dos produtos é o Gondolai, que a gente já lançou, na verdade, estamos implantando. E também isso não teve influência, porque o Gondolai é uma empresa, que é um produto, aliás, que vai fazer a captura de imagens, né, através de câmeras e mostrar se o produto está presente ou não dentro da loja através da captura de imagens. E essas câmeras, elas podem tanto estarem fixas quanto ela pode ser móvel. No caso, a gente está lançando um robô. Então, em plena pandemia, nós estamos desenvolvendo robô e câmeras. Legal. E deixa eu até passar um pouquinho também para o Rando para contar. O Irineu, então, está colocando aqui que ele já tinha uma experiência toda de home office. E com você, Rando, como é que foi essa experiência? Bom, nós vínhamos pensando, discutindo o assunto, né? Mas nós já tínhamos, assim, uma forma de trabalhar muito transversal dentro da organização, por processos, né? E compartilhando times de projeto. E antes mesmo da pandemia, nós costumávamos já fazer uma reunião mensal informativa para 100% dos nossos colaboradores, né? Nós temos hoje aí, eu mencionei, uma atividade bastante complexa. Trabalhamos aí com mais de 40 pontos no Brasil, filiais, né, unidades de recebimento, mas nós já costumávamos fazer mensalmente uma reunião de informação para todos os colaboradores, parte que estavam no escritório presencialmente, mas com 40 pontos aí distribuídos no Brasil virtualmente, né? Então, a gente já vinha trabalhando e fazendo essas reuniões, né? Usando aí todas as ferramentas que hoje estão cada vez mais sendo, né, utilizadas, né? Então, com isso, né, nós conseguimos aí, todos os nossos colaboradores já tinham, né, o laptop, quer dizer, toda a parte administrativa, gerentes, coordenadores, supervisores, as unidades já tinham o laptop, né? Então, já tínhamos também investido muito na área de tecnologia de informação, ou seja, tendo um ferramental disponível, né? E aí tivemos que nos lançar essa nova experiência, e acho que os resultados estão sendo muito bons, né? Posso dizer que nós temos operado até mesmo, né, em volumes maiores do que o ano passado, ou seja, o sistema não parou, né? Então estamos aí trabalhando todos de casa, e aqueles que estão nas atividades, nas unidades também,
É importante dizer que a primeira preocupação nossa foi com a saúde dos colaboradores, assim como o Irineu mencionou, seguir todos os padrões e, evidentemente, procurando aprender e buscar o equilíbrio, né, entre proteção da saúde e manter a atividade rodando, né? Então, graças a isso, hoje a gente consegue, mantemos, coincidentemente, amanhã eu tenho essa mesma reunião, agora só com 100% virtual, né? Todos estão alinhados, sabendo o que fazer e aprendendo aí né, a fazer com que as coisas realmente não param e sigam de forma bastante efetiva. Aprendizado excelente, acho que temos melhorado o nosso foco, a nossa eficiência. A gente entra numa reunião, hoje eu faço N reuniões durante o dia, virtuais, tenho conseguido visitar, em poucos tempos, cerca de 30 unidades nossas, conversando com o pessoal, entendendo como é que eles estão passando, o que precisam, que tipo de apoio, e isso tem feito com que a gente consiga realmente funcionar muito bem. Que bacana. Ô, Cláudia, então essa já seria uma primeira dica que o Rando deu, quer dizer, fazer essas reuniões virtuais com toda a equipe, ter essa frequência de contato? Sim, na verdade, a grande diferença, né, que você tem entre uma gestão à vista e uma gestão virtual é que na gestão à vista as pessoas estão lá. Então, você na hora que você quer falar, você olha e você vê se precisa ou não conversar com a pessoa. Virtual você não está. Então, para funcionar bem, é importante você fazer uma disciplina de ter reuniões, você conversar com as pessoas, agendar isso, porque isso não acontece, né? Quando você não sabe o que está acontecendo, nem o que aflige, nem todo mundo, e dependendo, por exemplo, do estilo, né, do líder, por exemplo, tem líderes que conversam com todos, tem uns que são mais tranquilos, tem pessoas que ligam para o líder e perguntam coisas, tem outras pessoas que não ligam e ficam sofrendo lá. Então, e você não está vendo, não está olhando para a cara dele. Então, o quanto quer dizer, que eu consigo fazer essa disciplina para conversar com as pessoas, conversar com o time, para comunicar, ter uma comunicação frequente e constante, porque as pessoas também não estão dentro da empresa para escutar o que está acontecendo, ter uma comunicação frequente e constante e conversar com cada um também. Então, então, alguns desafios de alguns gestores que conseguiram fazer isso, aqueles que fizeram demais, que foram para o micromanagement, né, querem saber cada coisa que a pessoa faz, é aquele que largou demais. Então, eu estou muito curiosa para saber, para o Rando e para o Irineu, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram nisso, porque, de verdade, apesar do Irineu já estar fazendo isso, que desafios vocês tiveram agora nessa pandemia em relação a isso de trabalhar virtualmente? Acho que o primeiro, assim, desafio, né, é você colocar tudo isso em marcha e ver se efetivamente vai acontecer, né? Acho que sempre surge aquela questão, acostumado a trabalhar presencialmente, né? Você fazer toda a operação acontecer da mesma forma e com a mesma eficiência, né? Então, acho que esse foi o primeiro, assim, vencer essa primeira etapa, né? E conforme nós fomos entrando, a gente foi aprendendo que, sim, é possível, né, dá para se trabalhar. Nós tivemos que criar aí uma série de adaptações, né? Primeiro, a gente não mencionou, mas, vamos dizer assim, o home office ele vinha sendo implementado pouco a pouco no Brasil. Nós temos questões e legislações trabalhistas aí que sempre, né, era um entrave na evolução disso, né? E rapidamente nós tivemos que vencer todos esses desafios e colocar a coisa em funcionamento, né? E, ao mesmo tempo, manter alguns hábitos para que também a organização não perdesse, né, o elo, a ligação entre elas, né? Por exemplo, nós costumávamos fazer 2 vezes por semana no escritório ginástica laboral, de manhã e à tarde, né? Nós passamos a fazer isso virtualmente. Hoje, todos os nossos colaboradores, a partir das 8 da manhã,
todos os dias tem ginástica laboral virtualmente, né? Ou seja, mantivemos, né, alguns dos nossos hábitos, né, para que a gente pudesse, aí, então, manter isso, né? Nós entendemos que o grande desafio seria disputar o espaço em casa, né? A gente, na verdade, hoje, as nossas casas é uma briga por espaço. Muitos têm filhos na escola, a mulher trabalhando, cozinhando, limpando, você trabalhando, e, na verdade, nós estamos fazendo as duas coisas, um pouco do trabalho profissional e também até trabalho de casa. Então, fazer essa adaptação, ela assim, foi um outro desafio, tá? Nós procuramos criar ferramentas de apoio aos nossos colaboradores, né? Por exemplo, nós colocamos à disposição, né, não só dos colaboradores, mas dos familiares, um serviço, né, de Conte Comigo, para que eles tivessem um apoio psicológico profissional de uma empresa, né, que pudesse atendê-los nesse momento. Como eu disse, nós estamos trabalhando em casa, disputando espaço, há uma pressão, a questão da doença, quando é que vai acabar, não vai acabar, quando é que nós podemos voltar à normalidade, né? Então, tudo isso traz vamos dizer assim, um extra de preocupação, né, e estresse, que a gente também procurou tratar e criar um programa onde hoje os colaboradores têm disponível, né, um serviço especializado para conversar. Nós não sabemos quem, quando, por quê, o que falou, mas está lá 24 horas por dia. Então, são desafios assim que a gente teve que ir, né, aprendendo e desenvolver, né? No caso da GIC, é um pouquinho diferente, porque a empresa é muito dinâmica. Nós trabalhamos com inovação, a gente mexe com a transformação da cultura das pessoas no mercado, entende? Então, a empresa é muito dinâmica. Então, esse momento de pandemia, também nesse início, nós estamos trabalhando de uma forma até dinâmica. Mas eu diria que, quando a gente está local, a gente recebe algum assunto e está na hora para resolver aquilo, chama as pessoas, resolve, já dá uma certa resposta. É uma coisa que, às vezes, tende a demorar um pouco mais no momento de pandemia, embora a gente esteja procurando fazer o mais rápido possível, né? Essa é uma coisa. Mas a dinâmica da empresa, aquilo que nós sempre falamos de tomar o cafezinho e estar discutindo aquelas coisas da dinâmica junto, a gente tem um ditado na GIC que diz: a GIC é um carro rápido. As grandes empresas, elas andam um pouco mais devagar, e hoje, para você ter o sucesso, tem que ser rápido. E essa rapidez, às vezes, exige um pouco da presença, pelo menos dos diretores, tal, no local, ali naquele momento, naquela hora. A gente está fazendo isso, e a gente está percebendo que isso hoje, sinceramente, desgasta um pouco mais. Eu diria para vocês que hoje eu me sinto até um pouco mais cansado do que quando eu estou na empresa, porque a empresa me dá uma rotina. Em casa, você perde um pouco dessa rotina, porque você procura... uma hora você recebe a ligação de um, de outro, e você não deixa de atender, entende? São vários canais, você põe, né? todo mundo em volta e, olha, é aqui, vamos resolver. Bom, também fazemos a reunião mensal com todos. Toda primeira segunda-feira do mês a gente faz uma reunião mensal, estamos fazendo normalmente. Toda segunda-feira a gente faz a reunião de diretoria, estamos fazendo normalmente. E eu diria que, nesse momento aqui, a GIC aumentou até um pouco a produtividade de desenvolvimento. Infelizmente, na área comercial, há uma certa queda, né? Tivemos que fazer uma transformação, então decidimos fazer uma campanha digital para ver se a gente consegue atingir os prospects, né, que a gente está buscando. Está dando certo, um negócio que é uma surpresa, está sendo uma surpresa muito grande também, que é outra mudança. E é isso, a gente vai vivendo. Irineu, só para complementar, você sabe que uma das coisas que eu mais sinto falta é do café, né? Essa hora do café, a gente trocava ali, né? Um conta para o outro, conta um caso, e o outro dá uma sugestão. Eu sinto tanto essa falta, e eu não sei o que a Cláudia... Né? Não é que esse contato, às vezes, junto, né? Eu também home office já há 2 meses, e esse horário, essa parada,
é uma das saudades que eu tenho, né? Cláudio, você acha que isso está acontecendo? Eu estou escutando bastante isso. Alguns líderes estão fazendo com seus times tipo um happy hour virtual, entendeu? Pode ser happy hour, café da manhã, o que for, onde cada um toma o seu café, se for happy hour, qualquer bebida, e aí conversa sobre como se estivesse no bar, como se estivesse tomando café. E isso é muito bom, porque você começa... E você traz sua família, você começa a conversar de outros temas que não são especificamente de trabalho. Isso ajuda bastante o time a trabalhar e coloca humaniza um pouco as relações. E eu ouvi de um líder muito interessante, até um que teve que transformar em home office, uma multinacional de peças, que não estava acostumado com isso e tal. E disse, olha, eu tenho percebido que nossas relações estão um pouco mais próximas, porque agora eu paro para conversar com as pessoas. Antigamente, no dia a dia, as coisas iam acontecendo, quando alguém tinha uma coisa para falar, vinha e falava comigo e pronto. Agora, eu marco hora para falar. Então, eu estou muito mais próximo do time. Ele colocou também o time funcionando usando o Microsoft Teams, que é uma ferramenta onde as pessoas conseguem se falar e se conectar muito rapidamente. Ele falou que funcionou bastante bem. E tem enfim, tem várias ferramentas, essa é uma que funciona. Mas dá para fazer, ou seja, como é que a gente cria, como o Rando criou essa ginástica laboral aí, esses momentos descontraídos, é importantíssimo, somente numa época de pandemia, né? Emocionalmente, gente, as pessoas estão assim. Deixa eu falar que aqui tem um monte de pergunta vindo do Facebook, tá? Tem uma aqui, a Carolina Abrão, ela está comentando que ela trabalha na indústria de alimento e também, rapidamente, ela teve que se adequar, né? A empresa dela teve que se adequar ao home office. E ela pergunta, vocês acham que esse tipo, o home office, ele continua depois da pandemia? E eu acrescento a isso, né? A gente está lendo aí nas redes sociais que tem um banco que acabou de decretar que ele vai continuar em home office, né? Até depois do final do ano. E tem uma empresa aí de uma rede social, comando uma rede social, que também disse que agora o home office para ela é eterno. Será que isso vai ser geral ou não? Né? Qual é a visão de vocês? Eu, sinceramente, acredito que veio para ficar. Vai ter que ser moldado. Tem que ter alguma forma de moldar um pouco melhor, mas não tem volta. Essa é uma das coisas. Eu acho que a gente vai ter que saber mesclar o home office com o presencial, porque se mostrou muito produtivo. Outra coisa, não é só o home office que veio para ficar. Eu acho que veio para ficar tudo. O formato de compra que você compra e recebe em casa, isso veio para ficar também, porque muitas pessoas que nem sabiam como funcionava isso já está recebendo, principalmente na parte de alimentos, respondendo aí a pergunta. Eu acho que vamos ter um novo agora, completamente diferente. Eu acho que, até ouvi alguns vídeos, janeiro de 2020 não volta mais. A gente vai ter um mundo diferente, essa é a minha opinião. Eu acredito, né, assim, como o Irineu falou, aliás, até eu vou fazer um comentário que ele fez, né, não agora, mas numa outra conversa que tivemos, né, que nós vamos ter que encontrar o equilíbrio, né, o balanço, né. Quem já está trabalhando há muito tempo em home office direto, né, diz que num primeiro momento ganha-se eficiência, e num segundo momento você pode ter uma curva em contrário, né? Ou seja, acho que nós vamos ter que encontrar o equilíbrio. Está comum dizer hoje que houve um mundo antes do coronavírus e um mundo futuro totalmente diferente, né? E que nós vamos ter que ir aprendendo, né, passo a passo, como conviver nesse novo mundo, né? Realmente, o mundo digital, ele entrou e veio para ficar, e nós vamos ter aí que nos adequar e adaptar. Eu acredito que sim, né, nós iremos trabalhar em home office, né, acabando, mas dentro de um equilíbrio também, né? O que tem acontecido, que eu tenho visto, é que...
Oi? Fala, Cláudia. Pode falar. Desculpa, só para complementar, que o que eu tenho acontecido é que eu tenho visto vários gestores que eles diziam que não era possível, que não acreditavam no home office, então fizeram e viram que era possível. Então, como dizia o Wando e o Irineu, isso vai ser uma questão de equilíbrio, mas a gente vai ter muito mais home office do que antes. As pessoas perderam preconceito com relação a isso e viram que ganha-se produtividade muitas vezes, entendeu? É uma questão de equilíbrio, como vocês falavam. Você sabe, Cláudia, que uma das questões que é colocada aqui é que a pessoa diz que o home office sofre preconceito, né? A pessoa está em casa, não está trabalhando. E aí a pessoa até pergunta, isso vai acabar? Quer dizer que dentro dessa questão disso tudo que vocês estão colocando, a gente entende que sim, né? Que esse preconceito já acabou, né? Eu ia complementar que era a hora que você estava conversando. Eu fiz, por acaso hoje, né? Essas coisas aparecem. Tinha uma pesquisa de uma empresa no LinkedIn perguntando, depois da pandemia, o que você prefere fazer, né? Trabalhar em casa, no escritório ou misto? E 70% das pessoas responderam que preferem um trabalho misto, né? Nem só em casa, nem só no escritório, mas isso que vocês estão comentando, que é um trabalho aí nas duas, né? É um equilíbrio, né? Sempre a busca do equilíbrio é a melhor, né? Tem uma questão aqui também que eu vou endereçar para vocês, que pergunta assim, como é que fica a cultura organizacional quando a gente fala de gestão à distância, né? Como é que a gente torna forte essa questão da cultura com as pessoas distantes e não tão próximas, né? Que é o que é colocado. Essa é a parte intencional. Eu vou só para começar, assim, essa é a parte intencional. É muito importante, é isso que eu digo, dentro de um prédio onde as pessoas estão lá, a cultura ela está ali, ela está nas paredes, as pessoas andam, sentem. Quando estão longe, você tem que fazer algumas ações positivas para isso. Então, tem que ficar, propósito tem que estar claro, tá? Porque é muito fácil as pessoas dispersarem. Então, qual é o propósito? Por que a gente está aqui? Por que a gente trabalha? Que o líder coloque o propósito muito claro para as equipes e que você coloque no home office a mesma comportamentos culturais que você faz no dia a dia. Você só adapta. Mas tem que, talvez, fazer um esforço maior, principalmente para quem não fazia isso antes. Entende? Então, tem que repensar. Não é só abrir o Zoom e o Teams, a gente tem que fazer algumas coisas acontecerem. Acho que essa que é a essência, entendeu? Para poder funcionar bem. No caso da GIC... Genuíno, né? Fala, Irineu. Exato. No caso da GIC, é muito verdade o que ela falou, nós criamos nosso propósito, valores, nós criamos nossos valores, os funcionários criando os nossos valores, então eles participaram disso. E há muito tempo que a gente trabalha com espírito de responsabilidade, ou seja, a gente tem um cronograma de trabalho, processo de trabalho e prazos. Esses prazos têm que ser cumpridos. Então, se ele fez de madrugada, de noite ou à tarde, passa a não importar muito, importa que tenha um resultado eficiente dentro do prazo. Esse é o critério, porque no mundo da tecnologia hoje, não é mais aquele caso em que você tem que forçar a pessoa a fazer, porque de repente ela nem faz se você faz pressão, você tem que dar uma certa liberdade. Excedendo, né? Vocês veem aquele caso que o pessoal diz que amarra o cachorro no pé da mesa. Eu acho que a gente não chega tanto. Mas as pessoas que trabalham hoje, elas têm que ter uma liberdade de ação e tem que ter uma certa confiança, né? Isso foi muito difícil para eu entender isso durante a minha vida, porque quando eu trabalhava na época da tecnologia, se batia cartão e se tinha que cumprir o horário. Hoje, o horário, por lei, até obrigado, mas para nós o que importa é a tarefa. Então, se ele fez na casa dele, se ele fez de noite, se ele não fez bem à tarde lá na empresa, se ele assistiu uma parte do filme, lógico que a gente não quer que faça isso, mas passa a não importar. A gente determina cronograma, trabalho, processos e prazos e gerencia isso, né? É mais ou menos assim que a gente está funcionando. Eu tenho a impressão que, como a Cláudia e o Irineu mencionaram, né, a cultura é formada pelos valores da empresa, né? Eu acho que já há muito tempo, antes mesmo do tempo virtual,
já mudou muito nas empresas essa questão da cobrança, né? E se passou a trabalhar muito mais com responsabilidade e contratos, né, feito entre as partes. Eu acho que então, para quem já trabalhava assim, fica muito mais fácil, né, aceitar, não tem esse trauma, dizer, pô, o que estão fazendo, Por quê? Porque realmente já estavam dando resultado, né, e trabalhando dentro dos valores e cultura da própria empresa, né? Então, eu vejo com muita tranquilidade essa questão, acho que não vai ter muita dificuldade para quem já trabalhava com esse espírito. Agora, uma questão assim que nós vamos ter que, né, avançar bastante e que não estávamos preparados, né, é a estrutura do trabalho em home office, né? Eu acho que hoje a grande maioria, claro, tem seu laptop, alguns instrumentos, mas quem não trabalhava provavelmente não tem a mesma cadeira no escritório. Esse foi um ponto, nós liberamos para todos os colaboradores levarem, né, os seus móveis, a cadeira que é, né, ergonômica, ou seja, para ele se adaptar melhor no trabalho em casa, né? Isso a gente vai ter que aprimorar, né, com o passar do tempo. Tá. O Hans, tem uma pergunta aqui que eu acho que eu vou endereçar para você, que está vindo aqui, que eu acho que tem muito pelo que você já contou para a gente, né? Como é que age uma pessoa, um líder que tem equipes tanto presenciais quanto virtuais? E você está passando por isso, né? Você contou até ontem a história dos caminhoneiros que trabalham para vocês lá no Império. Como é que é isso? Como é que vocês estão lidando, né? Que tem pessoas que têm que estar lá no front mesmo, né? O que a gente tem procurado, né, é manter a energia e o ânimo, né, do pessoal, não só daqueles que trabalham conosco, mas daqueles que fazem parte do nosso sistema, né? Nós criamos aí um programa, né, de agradecimento àqueles que estão trabalhando, né, num momento como esse, né? No caso, o agricultor que está devolvendo a embalagem, os que estão recebendo, o caminhoneiro que está transportando. Então, nós criamos uma campanha, né, onde, quando o caminhoneiro chega, por exemplo, numa unidade ou num reciclador, a equipe está esperando ele, dá um cartão para ele de agradecimento, dá um bombom, agradece e bate palma pelo trabalho que ele está fazendo, né? O que a gente tem notado é que manter esse espírito, a energia das pessoas, ou seja, né, tem contribuído bastante também, né? Então, acho que a gente tem que encontrar esses meios, né, de estar motivando as pessoas a continuarem aí nessa crise toda, fazendo um trabalho sem perder, né, vamos dizer assim, a alegria de estar trabalhando também, né? E isso é importante, né? E, Cláudia, fazendo gancho aqui, alegria é importante. Como é que a gente mantém essa turma alegre, motivada? Como é que a gente faz isso estando distante, como você mesmo disse? Às vezes não há uma tela de Zoom, que você está com as carinhas ali. Como é que a gente tem essa percepção com as equipes? Então, exatamente, você tem que fazer um esforço em conversar com as pessoas, em você trazer essas pessoas para colaborarem entre si. Então, como é que eu, como líder, consigo fazer com que o time converse, com que ele colabore, com que ele troque ideias. Então, eu coloco ele no Microsoft Teams ou alguma coisa onde as pessoas possam se falar e se conversar rapidamente, uma coisa, fazer esses happy hours, etc. E uma coisa importantíssima que tanto o Irineu quanto o Rando falaram, que é a confiança, porque eu não posso ficar lá ligando para o cara o dia inteiro ou querendo que ele fique de 9 às 6 sentado na frente do computador, gente. Isso nem na mesa, nem no dia a dia dele ele consegue no trabalho lá. Então, você tem que dar... É isso aí, a gente aprender a confiar no time, dar metas e fazer um follow-up através de planilhas, de Excel, através de uma série de ferramentas para você ver se a pessoa cumpriu ou não no prazo, mas deixar ele fazer. Até porque as pessoas trabalhando em casa. Vai ter momento em que o filho vai estar lá, ele vai ter que parar aquele trabalho para outra coisa com o filho. Eu já tive reunião que a criança veio para o colo do pai, que a criança veio querer ir no banheiro. Eu tenho que parar a reunião porque levar o filho no banheiro. O que eu posso fazer? Entendeu? Então, assim, essa flexibilidade, hoje não dá mais para você fazer isso. Então, é muito importante essa confiança, confiar. Time,
vai fazer o melhor possível, cobrar resultado, não tarefa, ou quando fazer a tarefa, né? Então, isso também ajuda muito a você trabalhar esse engajamento das pessoas, como você trata elas, né? Não só... Mas esse é micromanagement, que é o que o Irineu e o Rando falaram também. Deixa eu passar uma pergunta agora que está aqui no Face, também do Antônio Carlos Amaral. Ele está perguntando assim, e a interação das pessoas, além do trabalho em home office, mais atividades de amizade, menos, né, mesmo digital, né? Como é que a gente pode estimular isso, essa amizade entre os colaboradores? O que a gente pode fazer? É engajar em projeto, é ter projetos que motivem, é ter projetos rápidos? O que poderia engajar mais? Eu sei que vocês já falaram de happy hour, de reuniões. O que mais que dá para fazer? O pessoal está curioso aqui, né? Vocês estão contando novidades aí. Dá para fazer muita coisa, sabia? Eu, por exemplo, eu faço algumas coisas que eu acho que é essencial. Eu, por exemplo, gosto muito de música e eu criei um projeto de música. Eu tenho pessoas que têm uma banda, tem um pessoal que se reúne. Hoje mesmo a gente vai reunir depois dessa reunião aqui e a gente se distrai. É um momento de terapia via Zoom, porque não dá para fazer diferente, né? Agora, com a empresa, realmente a gente tem mantido contato, eu tenho mantido contato com os líderes, eu não consigo, às vezes, manter contato com todos. De tempo em tempo eu ligo para um ou para outro, né? Já fiz esse exercício. Até para ver se estão precisando de alguma coisa, porque a agência é uma empresa muito humanizada. Eu prezo muito, né, na empresa a humanização. Eu acho que sem os elementos da pessoas, a gente não é nada, a gente não tem nada, a gente depende 100% disso. Então, a gente tem que dar também o troco, né? A mesma tranquilidade. Eu vi que no começo da pandemia, a primeira coisa que eu tive que transmitir para a equipe foi, olha, estamos seguros, estamos tranquilos, nossos clientes estão firmes, nós também estamos firmes, vocês podem continuar fazendo o que vocês fazem, porque não vamos ter recuo, e vocês vão receber no final do mês aquilo que vocês estão recebendo. Essa tranquilidade já dá Agora, nós temos que cumprir com as tarefas da mesma forma que a gente vinha cumprindo, não podemos cair, porque daí também não tem milagre. Então, esse tipo de coisa a gente faz. Agora, a parte de diversão com a empresa, eu realmente quero escutar também, porque eu também preciso aprender como fazer, porque eu também não sei ainda. De coisas de trabalho. Acho que assim, nessa parte pessoal, é evidente, a gente tem feito festas de família, celebrando aniversários, fizemos reunião entre grupos de amigos usando essas ferramentas, Zoom, Team, né, Webex, enfim, né? Dentro da empresa, né, hoje, eu soltei um convite para que a gente faça um happy hour virtual amanhã, sexta-feira, né? Ou seja, agora eu acredito o seguinte também, né? Esse momento ele vai passar, né? Assim como outros momentos passaram. Nós vamos voltar à normalidade, né? É claro, nada melhor do que um happy hour presencial, né? Estando todos brincando, divertindo, né? E agora nós temos que aprender realmente como, né, fazer o que o Antônio Carlos Amaral, né, pediu, dizer, bom, né, como é que a gente favorece, estimula a questão da amizade, a questão, né, é algo que a gente vai ter também que desenvolver isso daí. Talvez a Cláudia possa nos dar mais dicas, né, Cláudia, sobre como fazer isso. Eu também tenho uma dica, até para contar da GSI que a gente está fazendo. A gente Não, na verdade, a gente também está fazendo, né, happy hours, isso também é comum com as equipes, e a gente tem agora um programa, né, que marketing aí está à frente, que é o podcast. Então, ele já entrevistou, por exemplo, a nossa CEO, e contando muito, assim, dia a dia mesmo dela, do que ela está fazendo, do que ela gosta de fazer, curiosidades, filmes do Netflix, livros, sabe? Foi muito bacana. No Dia das Mães também soltou-se outro podcast com algumas mães da organização contando, né, que o pessoal até brinca, né,
Hell's Office, né, na verdade, para muitas mulheres, né, porque estão em casa com os filhos e tem algumas atividades a mais, então como é que elas estão organizando isso, né? Então, assim, desde farinha, as histórias da farinha, da criança toda suja que aparece ali no meio, que quer oferecer café para o chefe, né, da pessoa. Então, é uma linha que a gente está usando. E, Cláudio, você, o que você está ouvindo aí no mercado de ideias? O que mais funciona é você, de fato, fazer acontecer, entendeu? Eu estou vendo empresas que estão de home office e só fala de trabalho, a reunião é só sobre isso e as pessoas estão tristes. É engraçado isso, né? Então, o que a gente pode fazer? De fato, ter esses momentos. Nem que você, numa reunião, você tire 10 minutos no começo para que cada um fale um pouco do que está sentindo, do que está pensando, fale um pouco de si, traga um pouco o contexto dela. Então, o que você pode fazer? É você ver que está todo mundo emocional. Ninguém está emocionalmente feliz. Todo mundo está... Você tem pessoas trabalhando, ansioso, né? E gente que está... Mas, de qualquer forma, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, você poder conectar com o outro a nível humano é super importante. A gente não vai só fazer isso, a gente tem que trabalhar, mas a gente precisa buscar esse tipo de coisa. Então, o líder pode promover isso e pode fazer com que as pessoas façam entre si. Ele tem que dar esse tom. Gente, vamos fazer agora um happy hour, vamos conversar, e agora eu quero que vocês deem ideias do que a gente pode fazer. Vamos discutir tal coisa. Cada um fala do seu dia, como é que foi, ou da semana, ou alguma... Mas provocar isso mesmo para que isso aconteça, sabe? A diferença é essa, a gente precisa provocar, não pode deixar acontecer de qualquer jeito, não. Porque como vocês estão provocando, né, Flávia? Você está fazendo podcast, estão fazendo happy hour, ou está fazendo happy hour. Provocar, sabe? Essa é a função do líder nesse momento. Não deixar mesmo que ele não tenha que ter todas as ideias. Diga. E não, eu ia perguntar, né? Você falou assim, o líder dá o tom, né? O líder, e a gente até comentou já um pouco sobre isso. E quem cuida do líder, né? Como é que fica o líder em toda essa situação? Tem até, outro dia eu estava vendo uma comparação, né? Que é meio aquela coisa da máscara do avião, né? Então, primeiro você põe a máscara em você, para você respirar, e aí sim você vai colocar na pessoa do teu lado, na pessoa que precisa de ajuda. Essa também seria o papel, assim, o que o líder teria que fazer agora? Peraí, deixa eu cuidar também um pouco de mim, porque eu tenho aqui um grupo, né, que está sob ali que eu tenho que dar o tal do tom, né, que você colocou, eu tenho que dar esse tom. Como é que a gente cuida desse líder também? Com certeza, alguém vai quer ter falar? Que buscar. Só um minutinho. Além dele ter que buscar essa ajuda, ele pode buscar ajuda com outros líderes que são do mesmo nível que ele. Então, eu conheço muitos que estão conversando mais entre colegas, entende? Justamente para se apoiar. Isso é uma coisa interessante, porque ele tem que estar bem para ficar abaixo, além de toda da família, etc. e tal. Mas isso é uma coisa que tem funcionado para alguns. Mas eu queria saber o que eles são, o que vocês fazem, Rando e O Rando e Irineu. Antes de responder dessa parte, eu queria só completar também na pergunta anterior, que a gente vem promovendo as datas, né? Tipo Páscoa, tipo Dia das Mães, a gente aproveita essas aí para fazer também uma integração, aniversário. O bolo não pode ser de verdade, mas vai um bolo artificial, cumprimentando, esse tipo de coisa a gente não descuida para tentar manter o... Agora, quanto a líderes, né, eu tenho uma equipe muito boa, eu orgulho da minha equipe, eu tiro o chapéu, dou nota 10, eles estão vendo que não peço aumento de salário, mas vai ter fila. Mas a equipe é muito boa, eu tenho uma equipe de liderança também muito boa, que flui muito bem. Embora eu sempre diga, talvez o Rando possa compactuar comigo, o empresário, o líder maior, ele é um pouco solitário, porque ele tem que ter muitos cuidados, né? Cuidado com o que diz, cuidado com o que faz, cuidado. Isso, às vezes, priva um pouquinho também a gente de certas coisas. Esse é o preço do empresário para ele seguir, né? E todos os tópicos que líderes nenhum, resolve, aonde vai para decidir? Lá na ponta do funil. Então, você tem que estar
tempo todo trabalhando com os líderes e resolvendo todos os problemas que não são resolvidos embaixo. Embora é um aprendizado que a gente tem que ter, que é o aprendizado de delegar e trabalhar bem com esses líderes, né? A minha empresa, ela está muito tranquila nesse sentido, os líderes são tranquilos, mantêm contato, conversam bem, as pessoas lideradas estão bem, né? É uma família e eu acho que lá a gente não tem assim esse tipo de problema. Eu né, concordo, né, com o que o Irineu colocou também, né, estou muito orgulhoso da minha equipe, a gente tem uma equipe performante, bem mesclada, jovens, né, mas com vontade de realizar, de fazer. Nós criamos aí, né, um comitê, nos reunimos virtualmente a cada 3 dias para discutir exatamente o problema específico dessa crise com o coronavírus e como é que a gente avança passo a passo, né, sempre tomando medidas seguras, né? Mas eu entendo também que nós estamos vivendo um novo mundo. Eu percebo que aquela questão da solidariedade, ela está cada vez mais aflorando e se desenvolvendo nesse momento de necessidade, né? A gente percebe aí fora o sofrimento que tudo isso está causando nas pessoas e a solidariedade cada vez mais aflorando, né? E eu acho que também a equipe precisa ser solidária com o líder, né? Acho que também prover ideias, trazer ideias, né? Apoiar, né? Por isso que estão junto aos líderes, né? Exatamente para fazer e desenvolver esse papel também, né? Então, acho que é uma responsabilidade de dupla mão. Concordo, né? O líder aí muitas vezes diz é solitário, né? Porque quando não tem como resolver, o problema chega para ele, né? Mas aí, muitas vezes, o problema já está, né? Então, acho que é uma questão, sim, né, mais uma vez, nesse momento, a gente aprender a compartilhar, né, e como criar essa condição onde, né, todos estejam bem dentro da organização. Eu até queria acrescentar, Flávia, se vocês conseguem colocar essa confiança, essa confiança no time, fica fácil do time devolver. E outra coisa, como a gente está num momento novo, líder nenhum sabe a resposta para tudo. Então, a gente tem que dividir com o time mesmo. Isso é uma forma de engajar, né? Vamos ter que perguntar, vamos ter que fazer junto. Isso ajuda. Ninguém sabe, né? Então, ninguém tem que saber. E o líder não tem que saber as respostas, porque ele não é Deus, ninguém é, né? Ele só tem que dar o tom, mas ele não tem que dar a resposta. Eu acho que é isso que é importante. Verdade. Você sabe que eu imagino, estava pensando nisso esses dias, nenhuma escola de gestão teve algum case que a gente já resolveu falando de uma pandemia sanitária, né? De repente, ter um lockdown, todas as equipes em casa. Isso nunca ninguém estudou, né? Então, realmente, é um aprendizado diário de quais são os caminhos certos a seguir, né? E tem um comentário aqui, e eu acho que até a Cláudia também vai poder ajudar, que é da Santomé Goiabada Artesanal, que, aliás, sempre nos acompanha nas nossas lives, sempre, sempre. Eles comentam aqui assim, que culturas empresariais de países desenvolvidos não têm o hábito de happy hour ou necessidade de amizade. Existe mais respeito, cordialidade, um bom ambiente. E ele fala que isso, na verdade, está mais ligada a essa coisa do happy hour à cultura brasileira. Eu queria te perguntar como é que você enxerga isso, Cláudia, porque hoje mesmo, por acaso, eu tive uma reunião com o escritório global que fica em Bruxelas, e um dos temas foi o que eles estão fazendo com a equipe lá. E tem happy hour, inclusive eles colocaram também que vão agora fazer lives de receitas para as pessoas em casa, que eles também iam fazer igual o seu, assim, música, quem toca música, quem gosta disso, fazer alguns shows, né, entre colegas, né? Como é que você vê isso? Isso é uma coisa muito do Brasil? Não, existem... Isso é muito latino emocional, né? Não, vamos dizer, asiáticos, de uma forma geral, vamos pegar a China, a Coreia, eles são mais comedidos mesmo, tá? De uma forma geral, eles, mas fazem também. Os europeus e os latinos, de uma forma geral, os europeus fazem, americanos fazem,
eu tenho um grupo de consultores de outras empresas e parceiros, e a gente se reúne, é do mundo inteiro. Então, a gente se reúne com frequência para fazer happy hour, e cada um com um copo de vinho na mão, entendeu? Então, não é bem uma coisa só de brasileiro. A forma de fazer, se é com vinho, se é com café, se é com cachaça, aí depende de cada um. Mas o que fazer? Que aí é cultural. Mas se faz, sim. Eu concordo com a Cláudia. Eu vivi 4 anos na França e nós costumávamos fazer happy hour, assim, depois, alguns dias, né, depois do expediente de trabalho. Lá, evidentemente, um bom vinho e um queijo, né, mas se costumava fazer, sim. Eu acho que é necessário, sabia? Porque deve ser muito chato ficar assim. Eu não consigo imaginar, então eu sou bem brasileiro. É muito gostoso a gente se encontrar, tomar... Eu faço encontros musicais lá no sítio, procuro fazer eventos que reúnem amigos, pessoas o tempo todo, porque te dá paz, né? Você renova para começar o trabalho novamente. Eu acho que é necessário. Deve ser muito triste viver só trabalhando e acabou, sabe? É lógico, né? Dentro desses conceitos que ele mesmo colocou, quer dizer, você ter cordialidade, respeito, um bom ambiente, tudo isso é importante, mas também essa proximidade, né? É gostoso, faz falta essa coisa do, eu digo sempre, acolhimento, né? Cuidado, que eu acho que é muito importante. Tem uma pergunta aqui do Rubens César Lima, que veio do Face também. Ele pergunta assim: se vocês mantêm alguma, e aí vai para o Rando e para o Irineu, o Rando já comentou até no começo, né, uma equipe de psicólogos em contato constante com os colaboradores, para trabalharem as questões de saúde mental de toda a equipe remota e também da presencial. Eu sei que você falou, né, que está com uma... No nosso caso específico, né, eu cheguei a comentar, sim, nós contratamos uma empresa especializada que já trabalhou, né, nessas questões de tragédias, né, e que tem um serviço disponível 24 horas por dia, pessoas mesmo, psicólogas, né, acostumadas a tratar, e que atende não só os colaboradores, mas os seus familiares também, né? E a gente tem informação que alguns, sim, têm recorrido a esse tipo de apoio e de suporte, né? Acho que tem funcionado bem. Na realidade, a gente está até programando internamente um webinar, se não me falha a memória, a data é para o dia 22 agora, usando aí um psicólogo, uma psicóloga, para estar conversando e explicando, né, os problemas que estão surgindo e como tratá-los, né, nesse momento, né? Na GIC, nós também temos uma fisioterapeuta, nós temos uma moça que dá lá também toda a parte de funcional, exercício funcional. São contratados pela empresa para fazer isso. E na parte de psicólogos, nós estamos disponibilizando links, porque hoje a gente não tinha uma psicóloga direto na empresa, né? A gente está disponibilizando links das pessoas que estão fazendo gratuitamente trabalho com essas pessoas. Mas temos que pensar nisso, sim, porque eu acho que, embora eu sonhe que essa pandemia não vai ficar o resto da vida, pelo amor de Deus, eterna, né? Mas nesse momento está muito confuso, as pessoas estão com medo, é a principal coisa. Eu acho até que essa sensação de medo chega a ser quase pior do que a própria pandemia, porque as pessoas se apavoram. Então, é necessário, sim, e a gente pensa nisso. É interessante, Nilo, exatamente. Existe uma sensação de medo que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Então, interessante vocês falando, a gente sabe disso, a gente está trabalhando isso com as pessoas, e fazer com que as pessoas possam falar disso eventualmente, se sentir acolhidas, ajuda bastante, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, quando você sabe que tem outras pessoas que também sentem como você não se sente sozinho. Só isso já é muito bom para levantar o moral, né? Verdade. Essa é interessante.
Gente, a conversa está ótima, mas a gente vai ter que caminhar agora para o final. Eu acho que deixando um gostinho de quero mais, porque tem muita pergunta ainda aqui, muita coisa sobre gerações, né? Mais velhos e mais novos, como cada um está vendo isso, mas eu acho que a gente vai deixar para um segundo momento. Então, eu queria que vocês, eu vou pedir para todos vocês, levando em conta tudo isso que a gente falou, desse cenário de imprevisibilidade, né? Dessa questão de ter mais confiança nas equipes, de acolhimento, que vocês deixassem uma mensagem final para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, né? Sendo uma dica, sendo uma mensagem motivadora, sintam-se à vontade. Quem começa? Não sei se a Cláudia quer começar, ou os meninos. Menino é bom, gostei. É bom, eu gostei dessa. Muito bom. Fazia tempo que eu não via isso. Viu, Flávia? Já saí do grupo de risco. Eu também. Mas olha, eu entendo o seguinte, né? Acho que o Irineu mencionou, a gente esperamos que isso não vá durar para sempre, né? Na realidade, ninguém tem a resposta, né? O que eu acho é que nós temos, sim, que ficar seguros no primeiro momento, todos, né? Preservar a saúde. É claro, temos que pensar no lado econômico, porque também, né, se não trabalharmos, gerarmos renda, gerarmos, né, riqueza, quer dizer, é outra crise também tão ruim quanto, né, o coronavírus, mas fazer isso com muito cuidado, né, com muita atenção. E que nós temos que ter realmente, né, a esperança que isso vai acabar logo e que nós vamos sair dessa crise muito mais fortes. Eu acredito nisso. Aprendendo coisas novas, né? Acho que a gente vai sempre na vida quebrando alguns paradigmas e nós estamos quebrando muitos paradigmas nesse momento, né? Mas para criar, eu acho, uma situação sempre melhor. Acho que a humanidade vem evoluindo, né, desde o início, né, e vamos continuar assim, passando crises, mas aprendendo, evoluindo e saindo cada vez mais forte dessas crises, né? Eu concordo, até eu ia falar parte do que eu ia falar, o Rando já falou. Mas eu queria acrescentar o seguinte: a gente tem que ter uma paz espiritual, porque é necessário, porque se a gente não tiver essa paz espiritual, a gente vai perdendo a coordenação das ações. Então, primeiro, a paz espiritual. Segundo, não adianta ficar morto dentro de casa. Nós estamos fazendo exercício normalmente, estamos fazendo tudo que é necessário. Tem dia que eu não estou com vontade, mas vamos lá, porque tem que fazer. Ontem mesmo foi o dia, essa menina que eu falo que ela faz a parte funcional para a gente, ela entra aqui 1 hora, segunda, quarta e sexta, pelo menos 1 hora, toda a gente faz. Essa é a segunda coisa. Então, paz. E olha, e cuidado. Não tem como, temos que ter cuidado, porque realmente é grave isso que está acontecendo. Se a gente pegar a doença, eu tive amigos que teve numa terça, domingo estava morto. Então, é muito forte. A gente tem que tomar cuidado e tem gente que não está levando a sério. Aliás, a grande maioria não está levando a sério. E a gente vê a quantidade de mortes que nós temos aqui, a quantidade de mortes que tem, por exemplo, que teve os países que... coisa é um índice muito menor do que o nosso, porque teve cuidado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Acho que é isso. Agradecer a oportunidade e que estamos à disposição. Não? Da mesma forma, Cláudia, agradecer também. Eu vou fechar rapidamente. Eu acho que é importante a gente pensar agora, né, na conexão humana, né, que a gente está tendo, que a gente está falando de saúde, a gente está falando de ser humano, a gente está falando em valor que é, além do valor econômico, que é muito importante, fundamental, a gente também está falando do valor humano. E que isso fique nas pessoas, que fique para as empresas, que esse valor se solidifique. Eu acho que, se isso acontecer, a gente vai ter alguma consequência positiva de tudo isso que a gente está vivendo agora, né? É isso que eu desejo, e agradeço demais também, foi muito bom estar com vocês todos, e com os meninos, com certeza. As meninas e os meninos. Essa foi a parte que eu mais gostei, viu? Eu também, viu?
Então, eu acho, assim, muito importante esse fechamento de vocês, né? O Rando falou muito de aprendizado e evolução. Gostei muito que o Irineu falou de paz espiritual, e é isso que a gente precisa de paz para realmente tornar, né, tomar decisões melhores, né? E a Cláudia falando de conexão humana sólida, né? Dessas relações sólidas que a gente também precisa manter. Queria muito agradecer a presença de vocês três, vocês trouxeram muita experiência legal, muitas reflexões interessantes, e dizer para o nosso público, né, que as nossas lives continuam, tem uma muito bacana que vai acontecer na próxima semana, na terça-feira, sobre cenário econômico. Então, aproveitem, porque a gente tem tentado trazer para vocês muita informação relevante e gente bacana como vocês tiveram hoje aqui, tá? E eu deixo o meu recado final, que eu também, como todo mundo colocou, eu entendo que tudo isso vai passar, que a gente vai sair de toda essa situação diferente, muito melhor. Então, fica o meu grande abraço virtual para todos vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada.